Boa tarde, pessoal, tudo bom? Respondendo a uma pergunta aqui, o que compensa mais a criação de galinhas poedeiras ou de GSB? Pessoal, são coisas diferentes, né? Mesmo que o ovo para ser vendido no mercado é muito mais barato, por exemplo, vamos dizer assim, o da galinha poedeira, a quantidade, vamos supor, um ovo, R$1, por exemplo. O do GSB está em torno aí de 15 a 30 reais ou até mais cada ovo. E comparando a galinha que coloca mais ovos, logicamente a poedeira ela coloca mais ovos, né, gente? Mais de às vezes 300 ovos por ano, enquanto que o GSB chega aí um pouco mais da metade disso, né? Então é assim, pessoal, depende do tamanho que você tem, a disponibilidade, o objetivo da sua criação. Não dá para fazer essa comparação, porque são coisas diferentes. Ah, mas o GSB dá muito mais dinheiro, porque é muito mais caro. Uma dúzia de GSB, de ovos de GSB é vendido aí acima dos R$300, podendo chegar até 700, 800 reais uma dúzia de ovos. Enquanto que uma dúzia de ovos de uma galinha poedeira chega aí a o máximo aí 15 reais, 12 a 15 reais, né? Pessoal, é diferente. Você também tem que pensar que é o seguinte, nem todo mundo vai comprar ovos de GSB, porque não tem objetivo dessa criação. Então, é assim, é muito mais fácil você vender ovos de poedeiras para os seus vizinhos, para o mercado, mercadinho, qualquer coisa, e você começar uma produção grande do que você vender aí uma grande quantidade, por exemplo, de ovos de GSB. Logicamente, se fosse vendido na mesma proporção, lógico que o GSB daria muito mais dinheiro. Mas aí você tem que ver qual o objetivo da sua criação. Então não tem como eu dizer assim, o cara que cria poedeiras vai ganhar menos do que o cara que cria GSB, porque eu estaria falando besteira, né? Porque assim, o cara que cria poedeiras, ele ganha na quantidade, é diferente. A procura do ovo para se comer é muito maior do que do ovo da GSB, que é para ornamentar, ou melhoramento genético, é outra coisa. Então não tem muito assim uma comparação em questão disso, tá? Quem ganha mais, se é um, se é outro, não dá para saber isso, tá, pessoal? Depende de muitos fatores, os dois são importantes. Só que assim, quem vai vender mais, logicamente, é o cara que cria poedeiras, tá? E a pessoa que cria GSB vai vender menos. Então, agora se for comparado, logicamente, uma a uma, o GSB ganharia, lógico, né, pessoal? Porque uma galinha eu ia vender por 12 reais, a outra eu ia vender por 400, que é o preço que eu vendo aqui, a dúzia, então é diferente, tá? Por que então eu optei por criar GSB e não poedeiras? Por questão de espaço, né? Por questão de gosto, só esses fatores. Eu não tinha a intenção de vender ovos para supermercado, mercadinho. Eu tenho intenção em vender ovos para quem deseja criar, para quem deseja ter esse tipo de raça. Essa é a diferença só, pessoal. É que é uma pergunta difícil, assim, né? Não dá para você ter essa comparação. Eu não posso me comparar com um granjeiro que tem aí, por exemplo, 20, 30 mil aves, né? Eu não posso me comparar com um cara desse, tá? E nem dizer também que eu ganho mais de um cara desse tendo um pouco menos de galinha, né? No caso, não dá para fazer isso. Então são coisas totalmente diferentes, né? Os objetivos são diferentes, a criação é diferente. Obviamente que eu não posso... Agora, se você falar assim, compare então 15 poedeiras, se tiver 15 poedeiras ou 15 GSB, qual eu vou ganhar mais? É óbvio que se você tiver 15 GSB, logicamente você vai ganhar mais. Mesmo que a poedeira coloque muitos ovos, nesse caso sim.
você teria que comparar aí, de repente, tendo 30, 40 poedeiras e comparar uma média de 5 a 10 GSB, para você ter uma ideia aí nessa proporção. Então é uma pergunta meio difícil, né? Teria que fazer contas, né, pessoal? E ver o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Se é vender ovo no mercadinho, você não pode, por exemplo, vender ovo no mercadinho e criar GSB. Aí você vai ter um prejuízo danado, né, gente? Então, se você for vender ovo para mercado, para esse tipo de coisa, né, para pessoas, tudo, para consumo mesmo, né, alimentação, aí eu aconselho você a criar poedeiras. Agora, se você quer uma ave para melhoramento genético, para você vender ovos férteis, aí eu diria para você que o Nanadão, você quer ir pro chão, você quer ir pro chão. Vocês lembram dele, pessoal? Olha só o tamanho que tá, já tá um galo já, ficava aqui no meu ombro, tem um monte de vídeo dele aí, pintinho. Ficou doente uma época que era pintinho. Olha só, tamanhão que tá. Agora não dá pra subir mais no ombro, tá muito pesado, cara. Eita, menino bonito, hein? Olha só que coisa linda. Beleza, espero ter ajudado aí. Eu não sei se eu ajudei muito com essa resposta, porque é uma pergunta assim que necessita de contas, né? Eu teria que comparar mesmo, eu nunca criei galinhas poedeiras, né? Então eu teria que comparar mesmo, assim, uma quantidade muito grande de poedeiras com uma quantidade menor de GSB para dar certo. Tá? Se for na mesma proporção, aí cada uma com seu objetivo, né? Mas agradeço a pergunta aí. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.